eu tenho uma dificuldade com religiões, porque sempre tem alguma coisa que eu acho que é questionável e aí põe tudo a perder pra mim. Pra você, tem alguma coisa dentro do espiritismo que é questionável? Olha, se você considerar o espiritismo como o lado científico dele, eu questiono não o conhecimento, eu questiono não a filosofia, que é bem interessante. Eu questiono algumas coisas que eu vejo, né? Porque eu percebo que as pessoas destoam muito com o tempo, as coisas tomam uma outra forma, tomam um outro sentido, né? E tudo que envolve o ocultismo, eu acho que atrai muito charlatanismo, né? Então, se você me perguntar sobre a doutrina espírita, não a religiosa, mas em caráter científico, eu acho que às vezes eu questiono um pouco essa questão por exemplo, da reencarnação, do jeito que eles falam, né? Tipo assim, não, você morreu, aí você vai lá, reencarna de novo, e tem espíritos que acreditam que que um cachorro pode reencarnar em um ser humano depois, porque ele evolui, né? Então, assim, essas questões eu questiono, né? Eu não vejo mal nenhum, porque eu acho que se é uma ciência, tem que ser questionada. Sim, pô. Né? Você tem que comprovar, né? Pelo que eu entendo do espiritismo, por exemplo, Kardec ele falava, por exemplo, que o tempo que você leva para reencarnar depende muito, é muito difícil alguém. Ele foi o avô dele na vida passada. O avô morreu e agora ele reencarnou como filho de um filho. Ou seja, ele é neto e avô dele ao mesmo tempo. Tudo. Eu não acho que uma reencarnação ocorra tão rápido assim. E acho também que nem sempre uma reencarnação ocorra dentro do mesmo círculo. Você acredita em reencarnação, então? Acredito. Mas não essas VaptVupt. Exatamente. O que eu questiono em relação à reencarnação é esse lance do tempo mesmo. Porque o tempo é uma coisa muito humana. O tempo a gente faz o tempo aqui, o tempo é nosso. Eu não sei em outra dimensão como é que funciona esse lance do tempo. Pois é, aqui onde nós vivemos, tempo e espaço. Exato. Aqui onde nós vivemos, na dimensão que a gente vive, o tempo e o espaço ele é muito distinto uma coisa da outra, né? Mas imagina que tempo e espaço como se fosse o pêndulo de um relógio. À medida que você sobe o pêndulo, né, ele fica cada vez menor a distância entre tempo e espaço. Quer outro exemplo? Por exemplo, você já sonhou que estava sonhando? Já. Sonhou que estava sonhando? Eu já. Então, veja bem, quando você sonha, às vezes você passa por uma aventura inteira que durou um mês. Que durou um mês e você sonhou tudo aquilo ali em 1 minuto, sei lá. Mas em segundos, né? Exato, segundos. E o sonho dentro do sonho ainda é menor ainda. É verdade. Então você considera que você mudar de dimensão é mais ou menos isso. Você está acordado é uma dimensão, você sonha outra dimensão e você sonha que está sonhando é uma outra coisa. E à medida que você sobe dessas dimensões, tempo e espaço é cada vez menor. Muito menor. Então, assim, é um exemplo que eu dou que talvez seja mais fácil das pessoas entenderem essa questão de tempo e espaço, né? Porque o que é o tempo? 100 anos é muito tempo? Não sei. Perante a existência Perante o ser humano, sim. Não é nada. Agora, perante o universo, não é nada. Não é nada. Uma tartaruga. Não é nada. Né? Não é nada. Tartaruga, não sei quantos anos aí, pô. Pra gente é bastante. Comparar o coelho com a tartaruga. Né? Eu comparei esse dia, os caras acharam que era piada minha. Eu vi um vídeo do Carl Sagan esses dias que falava sobre esse lance de escala, de tamanho da gente, né? E é um negócio impressionante a significância do ser humano e como a gente é pequeno. A gente tá aqui num planetinha, num pequeno sistema solar de uma estrela anã, né? Numa galáxia que tem que está num sistema que tem 400 bilhões de galáxias próximas, num universo que está próximo de provar que existem outros bilhões de universos. Hoje se fala no multiverso, né? Hoje em dia não é mais nem universo.
Então imagina, universo. o tamanho da gente em relação a isso é tipo insignificante. Sei lá, sei lá que tem reencarnação mesmo, será que a gente tem... Será que a gente tá vivendo em outro lugar ao mesmo Será que tempo? existe mesmo alguma coisa depois disso? Então, existe muitas teorias que Fala falam. a insignificância, né? do que a gente- Existe muitas teorias que falam que existe um outro eu, né? Sim. Em algum lugar do universo, em outro plano, né? Que é a teoria do multiverso, né? Ou existem teorias que dizem que nós vivemos dentro de um grande buraco negro, por isso que quando a gente olha para o universo é tudo escuro. Que nós seríamos um grande buraco negro. Então, assim, é complicado, né? A gente não sabe nada, não. Se você pensar, quando você fala na criação do universo, que hoje já se questiona o Big Bang, né? Já questionado, né? Que se fala que tudo que existiu se formou através de uma poeira cósmica, né? E quando você vê o que é o planeta Terra, você pode dizer que é um grão de poeira. Né? Então, o que seria realmente a poeira cósmica? Né? O que seria a massa escura que formadora do universo? A massa Ninguém escura sabe. é o grande, hoje em dia, é o grande colocador de dúvida na cabeça das Exatamente, pessoas. Né? O que é que existia, né? Alguma coisa teve início, né? Como foi esse início, né? Se teve início, o que tinha antes do início? Exatamente. Ninguém nunca conseguiu responder. O universo podia existir, mas não existia essa galáxia toda. Agora, o que tinha antes do universo, meu amigo... Na verdade, o hermetismo explica a teoria da criação do universo, né? Ele diz que no início você tinha só as virtudes, né? Ou seja, você teria o quente e o frio, né? O seco e o úmido, né? Então você tinha as 4 virtudes: quente, frio, seco e úmido. E em algum momento essas virtudes começaram a se compor e começaram a formar os primeiros elementos, que é a teoria dos 4 elementos, né? Então eles falam que primeiro se formou o fogo, segundo o hermetismo, primeiro se formou o fogo, depois se formou a terra, e assim foi formando os outros. Eu tenho uma teoria comigo ao contrário, né? Eu já acho que a primeira coisa, se você tem fogo, terra, água e ar, e você não tem nada, né? Como é que você forma alguma coisa tirando do nada? É isso que é o foda. Né? É isso que Então eu penso assim, se tivesse que formar alguma coisa usando essas 4 virtudes que a gente falou, né? Quente, frio, seco e úmido, eu diria que dos 4 elementos, o mais sutil seria o ar, né? Então primeiro teria se formado o ar. O ar em movimento, ocorreu o quê? O atrito das moléculas, das partículas de ar. O atrito gerou calor, surgiu o fogo, né? Porque o fogo, em tese, o fogo não queima, não existe se não tiver oxigênio, né? Então, mas aí o fogo, ar e fogo, eles são coadjuvantes, né? Sim. O ar aumenta o fogo e o fogo esquenta o ar e ele se eleva. Então eles são coadjuvantes, ao contrário por exemplo, do fogo com a água, né? Que um é contrário ao outro, né? O fogo aquece a água e transforma ela em vapor, mas a água também pode apagar o fogo. Então são contraditórios. Então, assim, a primeira coisa para mim que surgiria para mim seria o ar, que é de todos os 4 elementos seria o mais sutil. Mas isso a gente falando em planeta Terra, né? Não, estou falando de universo. No universo? No universo. Estou falando do universo. A teoria dos 4 elementos dentro do hermetismo, né? Que é uma teoria hermética. Teoria, não quer dizer que essa seja verdade. Tem a teoria também do efeito sanfona, né? Também tem da espiral. Existe um escritor italiano chamado Pietro Baldi, que ele tem um livro, é bem antigo o livro, mas ainda é vendido, chamado se não me engano é Quinta Essência. Não é Quinta Essência, não. Me esqueci, mas o autor se chama Pietro Baldi, depois eu lembro o nome do livro. É um livro bem antigo. Eu tenho ele bem antigo, o livro, mas ele está sendo reeditado ainda. Me esqueci o nome, depois eu lembro. Mas dá uma buscada no Google, você acha. Então ele explica a teoria do desenvolvimento do universo de forma espiral, né? Então o universo partiu de um ponto, ele foi se desenvolvendo de forma espiral, foi crescendo. Em algum momento aquele ponto ali volta a ser um ponto central e ele volta a crescer a partir daquele ponto. E ele chegou no outro ponto e volta a crescer. Então é uma teoria bem antiga. Mas o que eu sempre... Você fala sobre a expansão do universo, né? Eu fico perguntando, tá expandindo, tá? Pra onde? Pois é. Essa é uma negação. Se o universo se expande, então ele é finito. Então, né? Então, e o sim. que existe depois do fim? Do infinito, né?
Esse é o grande mistério. O que é o nada? Só que ele cresce mais rápido do que a gente consegue chegar pra ver o que tem. Na verdade, se você pensa, a gente pensa que o planeta Terra, por exemplo, ele só tem um movimento de rotação e translação, né? De rotação, que é em torno do próprio eixo, e translação em volta do Sol. Mas, na verdade, o Sol não está parado no universo e a gente fica rodando em volta dele, não. O Sol está caminhando também. Então, na verdade, se você pegar a Terra, ela faz esse movimento, faz o movimento de volta da Terra, mas ela faz assim, ó. Que ele vai andando. Que a galáxia toda vai se movimentando, Toda se e movimentando. o universo todo se Todo se movimentando. movimenta. E tudo... Todo se movimenta. É o caos síntese, perfeito. A grande síntese, é isso aí. É o caos perfeito, né? Exatamente. E o do efeito sanfona é que o universo Ele expande e Ele contrai, depois expande ele e contrai. Expande e contrai, contrai. expande e contrai. Aí, teoricamente, acaba tudo. Qual que vocês acham que é o mais... Mano, não é, Perto de eu acho Olha, que a gente errou em todos. É melhor a gente nem pensar sobre isso. Ah, sim, eu acho que a gente errou em todos. Aí eu já concordo com a gente tava vendo lá o filme do convidado de vocês, como é que? Do Borges. Do Wagner Borges. O Wagner Borges. O Wagner Borges, assim, ele tem um vídeo que ele fala isso. O Wagner Borges fala o seguinte: antes de você querer entender Deus, primeiro entenda você, pô. Só nem se entende, Porque, quer saber quem... A gente fica procurando coisa para descobrir que é o que tem na Lua e a gente não sabe o que é que tem no fundo dos oceanos do nosso planeta. Só sabe até 11 km só. Dali pra baixo. Só escuridão, né?